Glória a Deus. Irmão Júlio, vem orar aqui para nós. Abrimos a palavra. Ora bem aqui para você sair na foto. Saúde a todos com a paz, Senhor. Senhor meu Deus, nesse momento estamos aqui diante da Tua amada igreja, Senhor. Já louvamos o Teu nome e que o Senhor venha falar conosco através do Seu servo, que o Senhor venha usar ele, Senhor, para falar a cada um de nós nesse momento a Sua palavra, Senhor, que é um alimento espiritual para todos nós. Fala conosco agora nesse momento, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós já adoramos a Deus, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Romanos 3. Romanos 3. E que o Senhor venha falar com cada um de nós poderosamente nos nossos corações. E nós venhamos crescer como a árvore plantada a ribeiros, que dá o fruto na estação própria. E que meio à sequidão e às tempestades, suas folhas sempre continuam verdes. Amém? Romanos, deixa eu ir, irmão Júlio. Romanos está depois, Atos dos Apóstolos, está lá no Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Amém? Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha bens, e a condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta aos romanos, mostrando para os judeus que eles não tinham nenhuma vantagem. Os judeus achavam antes, que por eles estarem caminhando com Deus, eles podiam viver da maneira que eles quisessem. Mas lembre que quanto mais Deus der para você o conhecimento, mais Ele vai cobrar de você e de cada um de nós. Deus deu as leis para esse povo para mostrar para eles o tão pecado. Através das leis nós vamos conhecer os nossos pecados. Não matarás, não cobiçarás, e tudo isso que nós já conhecemos. Mas a lei por si só, ela não consegue mudar-nos. Para haver mudança dentro do nosso coração, é preciso do Espírito Santo de Deus. Toda essa trajetória que Jesus passou durante seus 3 anos e meio de ministério, Ele nos mostra como nós devemos agir. Porque Ele sendo Deus e Ele sendo homem, Ele nos justificou aqui na terra e lá nos céus. Ele mostra para mim e para você que vai haver dificuldades, vai haver momentos em que talvez até nós queremos desistir, mas saiba que o Senhor estará sempre conosco, porque Ele nunca abandonou nenhum desse povo desde o começo da sua palavra. Ele nunca abandonou Noé, Ele nunca abandonou Abraão, nem Moisés no deserto, e nenhum desse povo, mostrando para mim e para você, para nós confiarmos de verdade. A palavra de Deus fala que não existe um justo sequer, porque o ser humano, ele é pecador já, ele aprendeu isso lá no jardim do Éden, quando Adão, quando Eva comeram de um fruto proibido, a qual Deus falou, não comerás desse fruto, porque no dia que comer, certamente morrerá. E a palavra de Deus é verdadeira, sempre. A partir desse momento, nós vamos entendendo o verdadeiro sentido da palavra, é vida eterna. Deus tem o melhor para você, tem o melhor para mim aqui nessa terra. Assim foi na vida daquele povo, quando Deus prometeu a terra de Canaã. Mas durante 40 anos, aquele povo teve que andar num deserto, para conhecer Deus, para ter intimidade com Deus, para ser alimentado por Deus, para ver os milagres que Deus tinha na vida deles, para eles. E por isso eles achavam que não precisavam se esforçar, bastava continuar sabendo que Deus era quem tinha se manifestado na vida desse povo, tirado do Egito, e através dessa caminhada, aqueles que estavam lá na frente não precisariam mais se preocupar. Grande engano, porque a palavra de Deus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Todos os dias nós temos que buscar o conhecimento da palavra, é através desse conhecimento é que nós vamos nos protegendo. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu, quem? Nós que andamos de verdade na palavra do Senhor. O povo que anda de verdade com Deus não anda no acaso, não anda na sorte, anda na certeza de Deus nas nossas vidas. Vamos entender um pouco do que Paulo está falando. Para falarmos de pecado, nós vamos voltar lá no começo, onde tudo começa a criação do Senhor. Em Gênesis 2, 15 e 16, a palavra fala assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus dá a palavra para ele e mostra para mim e para você, esta mesma palavra que foi dada lá no começo é a mesma palavra que está sendo ministrada aqui agora. Essa mesma palavra, ela tem poder na sua, na minha e na nossa vida. O verdadeiro sentido de nós estarmos vindo aqui nos alimentarmos dessa palavra é nos aproximarmos de Deus, aprendermos a confiar de verdade em Deus. Isso vai levar um determinado tempinho. Bom, cada um desses grandes homens que andaram com Deus, que seus nomes ficaram escritos no livro da vida, levou tempo. Noé demorou mais de 90 anos construindo uma arca. Mas glória a Deus, porque através dessa fé e através da força de vontade de acreditar, e era só ele, a esposa, seus filhos e as noras. Não eram grande povo, multidão, era apenas eles, mas era o suficiente para que essa palavra chegasse até aqui onde nós estamos.
mostrando para mim e para você que não é quantidade, é qualidade, é vontade. Jesus Cristo começa seu ministério com 12, no final o trai, Judas Iscariote, todo mundo conhece isso. Ele teve uma escolha, ele escolheu não seguir o Senhor Jesus Cristo. Tinha que ser um dos 12, porque para trair o Senhor Jesus, tinha que ter todo o conhecimento. Ele espalhou o conhecimento para todos eles. A palavra fala que quando Jesus manda eles para pregar a palavra, manda de 2 em 2, Judas estava junto. Ele não quis receber a palavra do Senhor, e quis viver a sua maneira. Deus nunca obriga você a fazer nada, mas lembra que existe um caminho a qual, quando nós começamos a andar, nós começamos a entender, Deus começa a cobrar de mim e de você. Se você perceber, na segunda vez que Deus manda Moisés tocar na rocha, era para tocar, Moisés feriu a rocha. Por causa disso, Moisés não chegou à terra prometida, porque ele tinha todo o conhecimento, ele já sabia que a palavra de Deus, a partir daquele momento que ele andou com o Senhor, através da sarça ardente, depois foi para o deserto, depois teve lutas, teve batalhas, ali ele sabia que a palavra tinha que ser cumprida agora. Existe o tempo determinado por Deus. Deus dá a palavra para Adão e para Eva. A partir do momento que a palavra é dada para Adão e para Eva, começam a vir as tentações, as dificuldades. Quando nós estamos no mundo, isso não importa, nós já vivemos no pecado, tanto faz, tanto fez. Mas quando você entra na palavra de Deus, Deus começa a te mostrar o mundo dele, começa a mostrar o mundo a qual nós devemos seguir, o mundo a qual nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Isso vai levar um determinado tempo nas nossas vidas. Demorou mais de 3 anos com seus discípulos. Cada um vai absorver de maneira diferente, porque cada um de nós temos um conhecimento diferente. Mas o que importa é continuarmos andando junto. Porque a partir do momento que nós começamos a andar junto, nós nos tornamos o povo de Deus. O povo de Deus aqui na terra, hoje, é o povo que se reúne nas igrejas para falar do Senhor Jesus, glorificando o nome dele. Glorificar o nome de Deus é você contar coisas que ele fez na sua vida, coisas boas no seu coração, a mudança, a transformação na sua vida, coisas que você agiria de maneira diferente, mas porque você agora tem o conhecimento da palavra, o Espírito de Deus dentro do seu coração, você não vai agir. E a partir desse momento as pessoas começam a olhar para nós e falar: é diferente, está agindo diferente, está sendo transformado. E assim é que a fé vai crescendo no coração dessas pessoas. Deus faz milagre no meio de nós, mas ele faz milagre da maneira dele, no tempo dele, na hora dele, não é na nossa hora. Nós somos servos. A coisa mais interessante no mundo, que quando você vai aprender se você conhece Deus ou não, é assim: quando nós andávamos no mundo, nós achávamos que Deus é que nos servia. Senhor, me ajuda a fazer isso. Se o Senhor me ajudar a fazer aquilo, eu vou fazer isso. Se o Senhor me abençoar com isso, eu vou fazer aquilo. E assim você acha que Deus está à sua disposição. Mas quando você começa a conhecer Deus de verdade, é tão interessante isso, que você observa, você vê que é você que é servo, é você que faz a vontade de Deus. Somos nós que fazemos a vontade do Senhor. Jesus Cristo andou no meio daqueles discípulos. A simplicidade de Jesus era tão grandiosa, tão grande, ele era tão humilde, que para o povo, sal dos seus, saber quem era Jesus, Judas, que andava com ele, teve que ir dar um beijo na face, porque eles não conheciam, não conseguiam decifrar. Ele andava na simplicidade. As pessoas olhavam e falavam assim: não, aquele lá está sendo guiado pelos discípulos, não é aquele não. Assim as coisas de Deus, que sempre vai na contramão. Deus deixa Adão e Eva ser tentado pela serpente, porque Deus deu oportunidade, deu escolha para ele. Você não pode comer, você tem que aprender a confiar na minha palavra. É assim que nós aprendemos a confiar em Deus. É nas dificuldades, nos momentos difíceis da nossa vida, é que nos atrai para perto do Senhor Jesus Cristo. Você lembra aquele rico, jovem rico, que chegou em Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para mim herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece as leis? Não matarás, não roubarás? Eu conheço tudo, já fiz tudo isso aí.
Mentira que ele fez. Ninguém consegue cumprir as leis. Ninguém. Se você pecar uma das leis, você já era apedrejado, já tinha que fazer alguma coisa, um sacrifício. O homem é tão pecador que quando Deus manda fazer o tabernáculo de Deus, onde ficava as tábuas dos mandamentos, ficava o maná que cai do céu, e a vara, o cajado de Arão que floresceu. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, ele coloca a arca lá no último, no finalzinho, no Santo dos Santos. No Santo dos Santos Deus coloca lá o tabernáculo. E no tabernáculo tinha que colocar fogo no incenso de dia e de noite. Tinha que fazer um sacrifício de cordeiro de dia, de manhãzinha e à noite. Esse sacrifício chama-se oração, pecado. Todo dia a gente peca, todo dia. Você quer ver? Não? Tenta não mentir num dia. Fala, hoje eu não vou mentir. Mas pode ser qualquer mentirinha. Alguém falar, você fez aquele tal negócio que eu pedi? Não fiz, fez nada, nem olhou. Você por acaso já foi lá naquele lugar que eu falei que era para você ir? Eu não fui, não foi. Mentira. O ser humano aprendeu isso lá no jardim. Quando a serpente falou para Eva, não, você não vai morrer não, vai nessa não, Deus não sabe nem o que está falando. Ah, então eu vou comer. E aí se alimenta, a partir daquele momento o ser humano morre. Mas o que é mais interessante é que eles foram descobrir muitos anos depois, quando eles tiveram filho, né, Caim, Abel, e através da morte de Abel, que Caim o matou, é que Adão e Eva prestaram atenção naquela situação e viram que o homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Se você liga a televisão, você vai ver que o ser humano sem Deus é uma bomba que explode toda hora, todo momento. É pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, e continua da mesma coisa, daí para pior. Mas por que Deus não destrói esse mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que querem ser salvos, sob a palavra do Senhor. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Quando nós caminhamos com Deus, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor, lembra disso. Deus, tudo que é de bom na vida, Ele dá para nós. Só que nós temos que aprender a confiar nele. Quando Moisés é jogado no rio quando criança, quando o faraó já estava sacrificando os filhos homens, Moisés foi jogado no rio, e a própria filha do faraó quem cuidou dele. Por quê? Porque Deus tem um momento certo de agir na vida de cada um de nós. Aquele povo ficou 400 anos cativo para aprender a dar valor na liberdade. E mesmo 400 anos aquele povo cativo no Egito, quando 35 dias eles enfrentaram o deserto, eles já queriam voltar para trás, para você ver o tanto que é difícil amar a Deus de toda a nossa força. Porque nós vamos mudar o nosso caminho, nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, nós vamos mudar a nossa maneira de agir, e tudo isso afeta o nosso dia a dia. Às vezes no começo da caminhada não, mas depois, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque agora eu sou um homem de Deus, e é assim que é. Existem regras a partir do momento que você anda com Deus. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Por isso que o Senhor falou para Adão e para Eva, não pode comer. Você está entendendo? Não pode comer. Você acha que foi da noite para o dia? Falou não pode comer, no outro dia mandou a serpente para tentar a Eva? Não, foram vários anos, várias situações, e chegou num determinado momento que ela cedeu e comeu do fruto que o Senhor tinha falado. Tudo uma permissão de Deus nas nossas vidas. Mas através disso, hoje nós conhecemos os dois lados. Conhecemos o bem e nós conhecemos o mal. Olha para trás e olha a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. O povo matou milhares de pessoas por causa de um pedaço de terra, mostrando que o ser humano não consegue amar o próximo se não tiver o Espírito de Deus dentro do nosso coração. O povo judeu tinha o conhecimento das leis, por isso eles estavam falando. Mas qual a vantagem que nós temos então? Nenhuma, porque você tem que conhecer e tem que andar e tem que aceitar Jesus. Jesus nessa caminhada dele, mostrando para nós, faça do mesmo jeito que eu fiz.
e vocês vão ter a vida eterna. E essas dificuldades que eu passei, eu vou ajudar cada um de vocês a passar por elas e crescer espiritualmente na palavra de Deus. Foi por causa de toda essa situação que aparece lá na frente o Noé, para construir a arca, porque o povo já tinha se rebelado, mostrando que no meio de toda a tribulação sempre vai ter homens verdadeiros de Deus que vão pregar a palavra, não importando com as dificuldades que vierem, para ganhar almas para o Senhor. Em 2 Samuel 12, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel 12, nós estamos falando de pecado. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. 2 Samuel 12, olha que interessante. Todo mundo conhece Davi, o rei Davi, enfrentou Golias. Quando fala Davi, todo mundo já lembra de Golias. Mas lá na frente, Davi dá uns escorregãozinhos. O que eu acho mais bonito da palavra de Deus é que Deus nunca deixa nada escondido. Se faz o certo, Ele mostra. Mas se tropeça, Ele mostra também, mostrando para nós, somos falhos. Só que a partir do momento que você tiver conhecimento e você cometer certos deslizes, Deus vai cobrar de você. Antes não, você estava no mundo, você já está condenado. O sol brilha para o justo e para o injusto. Então, se você está no mundo e vai morrer o resto, vai passar o resto da sua vida no inferno, então vai continuar fazendo do jeito que você está no mundo, matando, roubando, fazendo todas essas atrocidades que o ser humano faz. Mas a partir do momento que você começa a ter o conhecimento, olha o que acontece. 2 Samuel 12, e o Senhor enviou Natã. Natã era um profeta. O profeta Samuel já tinha morrido. Mas Deus, a obra de Deus não para. Sempre vai ter povo de Deus para pregar verdadeiramente a palavra como ela tem que ser pregada. Agora você imagina como que um profeta chega num rei para pregar a palavra, que o senhor fala, vai levar essa palavra lá. Fala, ele não vai gostar disso não, leva. Mas se ele me matar, leva. É assim que é o povo de Deus. Tem que pregar a palavra como ela tem que ser pregada. Não importa doa quem doer, o coração, o verdadeiro sentido é transformar as nossas vidas. E mesmo assim é difícil. E o Senhor enviou Natã a Davi, entrou ele, Davi disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar 2 de suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, as tuas mulheres do teu senhor, teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Davi tinha enfrentado Golias, Davi tinha fé no coração, tinha conhecimento, ele soube esperar o momento certo, quando Samuel foi e ungiu a cabeça dele. Porque quando nós começamos a andar nessa caminhada, ela é extensa, ela é comprida, ela leva tempo. Ela leva um tempo para você aprender. Tudo na nossa vida não leva tempo para aprender. Nós não aprendemos com a faculdade 4, 5 anos, depois vem curso de graduação, e no final você ainda não sabe coisa alguma, porque você tem que aprender mais e mais e mais. A mesma coisa acontece na palavra de Deus. Davi, cada vez que ele enfrentava uma dificuldade com Deus, ele ia crescendo e confiando, e Deus confiando e mostrando para ele o caminho. No final ele consegue unir as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, Davi conseguiu unir. Mas chega num determinado momento da vida dele, ao invés dele ir para a guerra, ele fica olhando a esposa de Urias. E aí o coração se enche de pecaminosidade, e o que acontece? Ele manda Natã, ele manda Urias, coloca ele
ele engravida Betseba e manda chamar Urias. Quando Urias vem, ele manda Urias dormir com a esposa dele, para ficar tudo tranquilo. Vai dormir com ela, depois vai achar que o filho é dela e pronto, está tudo resolvido. Eu estou aqui, sou rei, ninguém está me vendo, Deus não está me vendo, e Deus está vendo Davi. Deus está olhando Davi, falando: tudo que eu te ensinei, tudo que eu te mostrei, você não aprendeu nada, agora está querendo enganar a mim, que sei todas as coisas, estou em todos os lugares. Mas acontece algo engraçado na vida de Davi. O que acontece é que o esposo não quis dormir com a sua esposa. Ele disse para Davi: como que eu vou dormir com ela, sendo que o meu povo está guerreando, eu quero estar lá. Aí Davi teve outro plano, falou: então já sei. Falou com um dos seus chefes da guarda e mandou ele colocar lá na ponta dos soldados, lá que o trem, quem estiver na frente morre mesmo, vai morrer lá. E aí morreu, resolveu o problema. Ele falou: pronto, está tudo tranquilo, ninguém está sabendo, Deus não sabe de nada, eu sou rei e continuo a minha vida da minha maneira. Só que quando ele pensa que tudo isso estava tranquilo na vida dele, aparece Natan e fala tudo isso e mostra para ele que Deus sabe todas as coisas. Assim para nós também. O que significa? O que nós queremos? O que essa palavra quis dizer? Ela quis dizer que quanto mais nós andamos nesse caminho, mais nós temos que ter o respeito à palavra de Deus. Nós temos que vigiar, nós temos que continuar crescendo, mas se entregando, nos entregando à palavra do Senhor. Porque o que acontece, Deus perdoa Davi, Davi se torna segundo o coração de Deus. Você pode observar, a maioria das pessoas sabe que Davi é segundo o coração de Deus, mas não foi porque Davi se torna rei. Ele é segundo o coração de Deus, que quando Deus fala com ele, ele se ajoelha e pede perdão para Deus. Quando Deus mandava o profeta falar com seus reis lá na frente, em primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas, os reis batiam nos profetas, e quando não matava os profetas. Então quando Deus mandava um profeta falar com o rei, ele já ia tremendo de medo, mas ele ia e levava a mensagem. E às vezes nós achamos que estamos passando por dificuldade aqui pregando a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Mas se Deus colocar dificuldade para nós caminharmos, glória a Deus, porque Deus vai conosco. Toda aquela família de Davi sofreu por causa do pecado dele. Toda a família, não foi só ele, todos seus filhos, esposa, o filho que ele ficou tendo com esse pecado que ele teve com Betseba, morreu. Mas depois Deus deu o filho que se torna rei lá na frente, Salomão. Mas para chegar até lá foi um sofrimento danado, mostrando para mim, para você, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais temos que tomar cuidado com a palavra de Deus, porque Deus nos ama, por isso Ele corrige. Quando está no mundo, vive do jeito que quer, mas na palavra nós somos corrigidos todos os dias. Em Atos 16, 13, 24, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 13, 24, Atos 16, 13, 24, Atos 16, Atos 16, olha que bonito. No dia de sábado, saíram fora das portas para a beira do rio, onde julgavam haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrei em minha casa e ficai ali, e vos congregarei. Constrangeu a isso, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, estava seguindo Paulo e a nós. Ela falava, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Paulo, quando repreende, essa mulher para de fazer adivinhações e eles são chicoteados por causa disso, porque ela dava lucro. Mas o que eu acho mais interessante aqui, você vê uma parte de Davi que foi ungido quando criança, e lá na frente ele comete um pecado. Você vê aqui o inverso, você vê um Saulo de Tarso que perseguia a igreja do Senhor, que mandava matar, que batia, que prendia, e num determinado momento, no encontro, porque nós só vamos ter um encontro com Deus através da palavra onde está sendo pregado, você só vai aprender algo sobre alguma coisa se você estiver perto daquela ministração. Isso é fato. Nós só vamos obter conhecimento se nós buscarmos esse conhecimento para nós. Paulo, a partir do momento que estava perto de Estevão, ele recebe a palavra e ele nem percebe. Porque essa palavra ela vai nos envolvendo com o tempo de Deus, não é no nosso tempo. É com o tempo de Deus é que ele vai nos segurando, nos fortalecendo, olhando no seu coração para ver se ele está meio aberto ou não, para o Senhor Jesus entrar, fazer morada e transformar a sua vida. A partir daquele momento, quando Paulo menos esperava, na estrada de Damasco, onde ele ia perseguir o povo de Deus, o Senhor Jesus o encontra. Assim como o Senhor Jesus encontra com cada um de nós aqui nesse lugar, através dessa palavra. Esse caminho que ele teve é o mesmo caminho que nós estamos aqui seguindo. A diferença é que nós estamos procurando esse conhecimento. Ele estava perseguindo aqueles que tinham conhecimento de Deus. A partir desse momento, o Senhor fala no coração e muda a vida dele. E mostra para ele que tudo aquilo que ele estava vivenciando antes, que ele tinha aprendido com seu pai, com a sua mãe, com os sacerdotes, estava equivocado. Porque para nós termos a verdadeira paz nas nossas vidas, nós precisamos de Jesus, porque ele fala, eu lhes dou a minha paz, não te dou ela como o mundo dá. Porque o mundo, para te dar alguma coisa, ele te pede alguma coisa em troca. O mundo é barganha, Deus não. Sabe por que Deus não é barganha? Porque ele deu seu filho antes para morrer na cruz, e nós não tínhamos nem nascido. E se nós estamos reunidos aqui hoje é pela graça de Deus, porque um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra, e nós vamos precisar do Espírito Santo dentro do nosso coração. E através desses grandes homens é que nós vamos aprendendo a valorizar essa palavra do Senhor. Paulo aqui foi castigado, apanhou, foi preso, ficou no cárcere, porque estava pregando a palavra, porque ele tinha ganhado uma alma para o Senhor. Mas Deus queria que ele ganhasse outra que estava lá dentro do cárcere, mostrando que os pensamentos de Deus nunca serão iguais aos nossos pensamentos. Mas confia nele que ele tem poder para nos transformar e nos tirar do cativeiro, igual ele tirou o povo hebreu do Egito. E quando Paulo foram presos, mas Silas, o que eles fizeram lá? Reclamaram, por que nós estamos aqui injustamente, por que nós apanhamos, vamos embora desse lugar. Não, eles glorificaram a Deus naquele lugar. É assim que o crente age, é diferente do mundo. É nos momentos de dificuldade que nós continuamos glorificando a Deus. É nos momentos de angústia no nosso coração, e não adianta falar que ninguém passa, porque nós passamos. É nesse momento em que você glorifica a Deus e agradece por ter Deus na sua vida e o conhecimento que Ele está mostrando para cada um de nós. E foi nesse momento que Paulo e Silas estavam glorificando a Deus, preso, amarrado pelo pé, os pés e as mãos, mas a boca estava para adorar a Deus. E nesse momento o Senhor vai e quebra todo aquele cárcere com o poder dele. Existe algo que Deus não possa fazer na sua vida? Existe algo que Deus não possa interferir na sua vida? Claro que não. Deus pode mudar todo o nosso caminho. E lembre, por mais que você ache que está bom, Deus pode melhorar ainda mais, porque o melhor de Deus está no final. O melhor de Deus está na nossa final da nossa caminhada. Tem que ter fé igual a esses grandes homens que andaram com o Senhor. Em Lucas 15, 11, nós já estamos terminando. Lucas 15,
Lucas. Não, perdão, Lucas 15 não, Lucas 1,16, tá? Perdão, Lucas 1,16. Lucas 1,16. Olha o que é fé e determinação, veja só. Existia no templo de Herodes, rei de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Olha que maravilha, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja só que Deus só escolhe essas pessoas que tinham determinação, tinham vontade, tinham interesse, e Deus escolhe essas pessoas, porque elas são diferenciadas das demais. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, da ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, e a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caindo temor sobre ele. Mas o anjo lhe diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha só, olha que isso, o que ele fala aqui, ó. Porque será grande diante do Senhor. Está vendo a diferença que é o povo nós sermos grandes diante de Deus? Porque João Batista era grande diante de Deus, mas diante dos homens ele era praticamente um doido. Um cara que comia gafanhoto, bebia mel silvestre, vestia umas roupas esquisitas, vivia no deserto, pregando no Rio Jordão: arrependam-se de seus pecados. Provavelmente as primeiras pessoas que viram aquilo acontecer falaram: é um doido, vamos embora. Mas aí passava mais 2 semanas, aquele doido estava lá no mesmo lugar, mas continuava sendo um doido nas vistas das pessoas, porque é assim que Deus faz. Ele levanta os loucos diante do sábio e mostra que aqueles que acham que têm sabedoria não têm sabedoria alguma, porque a sabedoria de Deus é maior de todas. A palavra de Deus fala que a loucura de Deus é mais sábia do que o mais sábio entre a terra. A partir daquele momento, passa-se vários meses, e João Batista continua lá pregando arrependimento, e o povo passa e fala: mas o que está acontecendo? Já olha diferente. Por quê? Porque está persistindo na palavra. Quando você persiste na palavra, Deus ouve você, Ele olha você, as suas atitudes, e Ele começa a mostrar o caminho dEle, a mostrar poder, a mostrar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aí aquele doido, igual as pessoas olhavam no começo, no final, milhares e milhares de pessoas estavam indo batizar no Rio Jordão, do arrependimento. Por quê? Porque é assim que Deus age no meio de nós. Se nós tivermos fé e força de vontade, porque anda junto, nós vamos continuar caminhando, não importa o deserto. Você vê grandes homens, todos esses homens que andaram com Deus, que cometeram erros, mas os erros fazem com que nós aprendamos e não cometamos esses erros. No deserto, um povo que caminhou mais de 40 anos, um pequeno Davi que enfrenta um Golias, um José que é preso e vendido pelos seus irmãos e se torna governador do Egito. Deus mostrando: eu faço o que você nem imagina, porque Deus tem poder, abrindo o mar para passar mais de 1 milhão de pessoas. E a tua palavra é a mesma até nos dias de hoje, porque a mesma palavra que foi pregada lá é essa mesma que nós estamos vivenciando aqui. Basta abrir o nosso coração e continuarmos andando, e Ele vai transformando as nossas vidas. O que a palavra de Deus fala? Amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu conhecimento, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu já tenho. Não tenho. Não tem, porque no dia que Deus falar no teu coração, você vai falar assim: gente, não tem lógica nas coisas. Por mais que a pessoa fale: eu tenho fé, quando Deus age, fala: não tenho não. E para finalizar, em Mateus 26, 51, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, 51. Mateus 26, 51.
Então você vê que as leis, elas servem para nos mostrar o pecado. Mas a nossa transformação só é feita através do Espírito Santo de Deus colocado dentro de nós. Tem que ter fé. E eis que um que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Quem era? Pedro, né? Esse é Pedro. Pedro era explosivo, mas ele tinha algo que Jesus olhava e sabia: vai funcionar no meu ministério. Às vezes a gente olha determinadas pessoas, a gente não fala assim, esse vai, aí não vai. Aí você olha outro e fala, esse não vai, aí vai. É o trem mais engraçado do mundo. Deus é que sabe todas as coisas, é o trem mais incrível. Eu já vi pessoa que chegar aqui, menino, que ajoelhar e falar assim, ó, irmão Júlio já viu também, né, irmão Júlio? Aceitar Jesus aqui do jeito. Eu falei, não, essa aí agora, meu filho, depois de 3 semanas o senhor pega, leva lá, não sei para onde, nunca mais volta. Mas Deus sabe todas as coisas. E é por isso que nós continuamos glorificando o nome dele. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós e ensinava no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Jesus é o nosso único suficiente Salvador. Se você notar, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu numa taberna, bem simples. E desde criança ele foi perseguido por Herodes. Mas toda a sua perseguição, Deus estava colocando as mãos e protegendo, assim como ele protege cada um de nós aqui também. Basta que nós continuemos com essa fé cravada no nosso coração, e sabendo que Deus continuará agindo no meio de nós, que temos fé, mudando o nosso caminho, transformando nossas vidas, nos alegrando nos momentos de tristeza, nos dando coragem no momento de luta, porque assim foi na vida de todos esses grandes homens, e continuará para toda a eternidade, porque quando nós caminhamos com Deus, nós temos a garantia da eternidade, da vida eterna, para mostrar que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez não foi em vão. E por isso nós estamos aqui, e por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e venha nos dar mais um pouquinho de crescimento espiritual, para que nós compreendamos que Deus tem sempre o melhor para nós, e aqui nessa terra. Mas depois de tudo isso, nós ainda temos a vida eterna, porque nós andamos com o Espírito Santo de Deus colocado dentro do nosso coração, amém? Mas Júlio, vem orar, porque uns dias vai ser o André que vai vir orar aqui, né? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, por ter ouvido a Tua palavra, e que o Senhor esteja falado conosco através do Teu servo, e que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui hoje, e aqueles que não vieram também, que o Senhor venha abençoar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos, amém, glória a Deus.